Verso 3 diz: a dizer-lhes, és tu aquele que há de vir, ou esperamos outro, né? Na indagação de João, devido a aquelas pessoas perguntarem, né? Aquela dúvida e tudo. Como hoje as pessoas têm muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas ainda de alguns assuntos. Na mesma época também eles tinham dúvidas, tá certo? De algumas coisas que estavam acontecendo. Aí ele diz, ó, e Jesus respondendo disse-lhe, ide anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Por quê? Porque o Senhor Jesus já tinha começado o ministério dele, né? Já estava curando, né? Aqui vai dizer no verso, ó. Aqui no verso 5 ele diz, ó, os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Ou seja, a maior riqueza, né, de todas as pessoas é o evangelho, são as boas novas, né, o evangelho da graça de Deus, com maiores e superiores promessas. Porque para os judeus, eles tinham as promessas de quê? De na Canaã terrena, eles abrigaram na Canaã terrena, Josué venceu vários reis, para que o povo adentrasse a Canaã terrena. E depois várias promessas, né? Que o povo condicionalmente teria ou não de acordo com a sua fidelidade. Hoje, da mesma forma, a nossa promessa é a Canaã celestial, a nova Jerusalém, com maiores e superiores promessas, os novos céus e nova terra, né? Nós temos também um vídeo sobre esse assunto aqui no nosso canal. Aí ele diz aqui, ó, verso 6, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, ou seja, é feliz. É bem-aventurado aquele que não se escandalizar nas palavras do Mestre, né? Nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você não pode se escandalizar, você tem que crer e seguir. Porque é aquele que se escandaliza, é aquele que fica com medo, fica duvidando, e aí deixa de crer no caminho, deixa de seguir o caminho, porque ele não crê mais, não acredita que aquilo ali vai acontecer. A pessoa se escandaliza, pai, será verdade mesmo, tal, né? Mas a pessoa que crê, que acredita, ela segue o caminho, ela segue o propósito. Aí ele diz, ó, partindo eles, começou a dizer as turbas, as turbas são os povos, né, aquelas pessoas, aqueles grupos, a respeito de João, que foste ver no deserto, uma cana agitada pelo vento. Agora o Senhor Jesus aqui está dando testemunho de João, agora o Senhor Jesus está testemunhando que João era um verdadeiro profeta, João foi o arauto dele, João foi o percussor dele, que veio primeiro do que ele para preparar o caminho do Mestre. Então, aquele Jesus já está agora enaltecendo a João, dizendo que ele é realmente um homem bom, um homem piedoso, um homem de Deus, tá certo? Que eles deem crédito que o João fez, o trabalho de João, né? A missão de João. Aí ele diz, ó, sim, que foste ver um homem ricamente vestido, os que trajam ricamente estão nas casas dos reis, mas então que foste ver um profeta. Aí ele diz, ó, sim, vos digo, eu e muito mais do que um profeta. Então você vê, um dos únicos homens na Bíblia, acho que foi o único, que o Senhor Jesus enalteceu esse homem, ele falou bem desse homem, até mais que um profeta que ele era, foi João Batista. Aí ele ainda diz mais, ó, verso 10, porque é este que está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Amém? Então você vê que ali já estava profetizado, né, no livro de Isaías, que prepararia o caminho do Messias, o verdadeiro Messias que havia de vir. O verdadeiro Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Então você vê que ali foi profetizado a vinda de João e a vinda do Messias. Vem João primeiro, depois o Messias. Aí ele diz, ó, em verdade vos digo, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então você vê, o único, né, que o Senhor, ele disse que era o maior entre todos os homens. Agora por quê? Porque ele veio primeiro que Cristo. Para Jesus Cristo vir, primeiro tinha que vir João Batista. Por isso que ele é chamado de o maior entre todos os homens. Mas no reino dos céus, ele é o quê? Ainda é menor, né? Ou seja, o menor lá no reino dos céus é maior do que João Batista ainda. Ou seja, fazendo uma alusão de que no mundo espiritual, todos que estão no mundo espiritual, né, na hierarquia, ainda são maiores. Por quê? Porque nós viemos para este mundo. Para quando nos reconciliamos com Cristo, nossos pecados são cancelados e apagados, né? São varridos. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Amém, meus amados? Então ele diz, ó, e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Ou seja, quem é que se apodera dele? Aqueles que dizem que estão com a verdade e não estão. Aqueles que dizem que só eles têm a religião verdadeira. Aqueles que dizem que são discípulos, que são ministros de Cristo, não são, né? Por quê? Porque para você ser um verdadeiro ministro, você tem que ter a humildade, você tem que reconhecer quando você está certo e quando você está errado.
Tá certo aí?